a Deus, bom dia, paz do Senhor Jesus para você, povo de Deus, bom dia, paz do Senhor Jesus, que essa paz bendita, gloriosa, maravilhosa, poderosa esteja conosco nesta manhã de segunda-feira. Que dia que é hoje mesmo, Josi? Hoje, 29 de maio, estamos aqui para levar o evangelho até você, a palavra de Deus. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra maravilhosa, né, no dia de hoje, para que o Senhor venha nos capacitar ainda mais. Bom dia, Josi, Pai do Senhor. Paz. Louvado seja Deus, né, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui neste lugar, para glorificar o santo nome dEle, para falar da palavra dEle, para que o nome dEle seja exaltado sobre essa terra e aqui nós possamos dizer, né, proclamar com a nossa boca que só o Senhor é Deus e que Ele é Deus deste lugar. Fique conosco. Bom dia, minha amiga Cidinha, Pai do Senhor. Fique conosco, porque a palavra de Deus é maravilhosa sempre, né, todos os dias que a gente vem aqui. Vamos orar então, né, para nós começarmos a nossa programação, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Precisamos da misericórdia, da graça dele sobre as nossas vidas. Precisamos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença agora, Senhor, com confiança e com graça, pelo vivo caminho do sangue de Jesus, do sangue vertido na cruz. Esse sangue que nos limpa e nos purifica e que nos faz adentrar na sua presença, Deus. Nós te agradecemos por isso, não somos dignos disso. Só somos gratos a ti, Senhor, porque o Senhor nos viu no meio do barro e do meio do lamaçal e nos arrancou de lá. E nos deu um banho de graça, Senhor, um banho do sangue de Jesus, e nos limpou, e nos purificou, e nos colocou aqui diante do Senhor. Pai, nós clamamos por Ti, clamamos pela Tua presença nessa rádio, clamamos pela Tua presença nas nossas vidas, ó Deus, na vida, Senhor, daqueles todos que nos ouvem, ou assistem, ó Pai, ou na vida, Senhor, de todo o Teu povo, que a Tua graça, que a Tua presença esteja conosco, que a Tua presença seja real nas nossas vidas, que nós possamos, Senhor, sentir o Teu abraço, o Teu aconchego neste dia de hoje. Ó Deus eterno, sê conosco, nos instrua, nos ensina. Pai Santo, nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã. Em nome de Jesus, fala conosco, revela a Tua palavra, Senhor, que venha uma palavra rema para os nossos corações nessa manhã. Revela o profundo e o escondido daquilo que o Senhor tem para os Teus filhos, para aqueles que Te buscam, para aqueles que Te clamam. Ó Deus eterno, sê conosco. Abençoa, Senhor, a nossa cidade. Nós repreendemos, ó Deus, todo o mal, todo o levante do inferno, toda a obra das trevas. Nós fechamos todos os portais com o sangue de Jesus. Nós acorrentamos, ó Deus, manietamos todos os valentes em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, opera neste lugar, opera nas cidades, opera, Senhor, no nosso país. Pai Santo, guarda-nos do mal, do caos, da violência, Pai, da violência, Senhor, que vem das potestades espirituais da maldade. Sela as mentes do seu povo, sela, Senhor, a mente das crianças, ó Deus, guarda, acampa seus anjos ao redor das crianças, ó Pai, que são menores, que são vítimas de toda sorte de intempéries malignas. Em nome de Jesus, vai pondo por terra esse levante do inferno contra os pequenos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu queria orar para que o Senhor trabalhasse na mente dos adultos que têm poder, que têm cargos, ó Deus, mas eu sei que o Senhor não quer essa oração. O Senhor quer que a gente ore para que a mente do teu povo seja guardada, porque estes que aí estão, amando de Satanás, eles são pedra de tropeço para o seu povo que não vigia. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo, que a mente do povo seja aberta, que os olhos sejam abertos, Senhor, para que possamos compreender o perigo que nos ronda. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, põe por terra todo levante do inferno. Pai, todo vírus que se levanta por aí para dizer que vem de novo. Não, Senhor, nós não aceitamos. Repreendemos esse mal em nome de Jesus. Dá saúde para o teu povo. Restaura a imunidade do seu povo, Senhor da glória. Ensina o seu povo a se alimentar direito, a cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. E não permita que nenhum vírus que foi criado na mente, Pai, dessas pessoas malignas não nos atinja
atinja, Senhor, porque está escrito que na nossa casa não vai chegar nenhum mal. Em nome de Jesus, nós cremos na palavra que lemos, nós cremos na palavra que professamos aqui, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom e que está em nosso favor e que o Senhor peleja em nosso favor. Guarda-nos, ó Deus, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, nenhum mal, nenhum vírus, nada, Senhor, venha nos atingir. Eu creio assim, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Né, irmã Cidinha? Uma semana abençoada, irmã, para você também, para Josi. Ela mandou, viu, irmã Cidinha, para você. Beijo, aleluia! Glória a Deus. Para todos nós, uma semana maravilhosa, né? Na presença de Deus. Queridos, então vamos lá meditar na nossa palavra de hoje? Ai, Josi, esqueci meu óculos. Senhor da glória. A Rita tem o dela. Mas será que me serve? Tá lá no meu carro. Pega lá pra mim, minha querida. Tá por lá, dentro de uma caixinha vermelha ele, tá? Senão eu não dou conta de ler aqui, né? Às vezes eu dou conta, às vezes não dou. Depende da posição que tá aqui a palavra. Pra eu ler, irmãos. Mas vamos aqui. Hoje nós vamos meditar lá no livro de Jeremias, capítulo 18, que fala da casa do oleiro. Uma palavra bem conhecida dos irmãos, né? Para aqueles que têm intimidade com Bíblia. E para aqueles que não têm, vai ficar sabendo agora. Né, que Deus usou um profeta lá na antiguidade, trabalhando com o seu povo, e ele continua, como essa palavra ela é viva, né, e ela é eficaz, ele continua trabalhando da mesma forma conosco hoje, falando através dela para as nossas vidas. Pois bem, o que aconteceu? O profeta Jeremias foi levantado por Deus para trazer o povo de volta para os caminhos do Senhor, né? Que é para isso que servem os profetas, para trazer recados de Deus para o povo dele. E ele falava, o povo não estava nem aí. Sabe quando o povo está rebelde, não quer ouvir a voz de Deus? E Deus trabalhava assim com Jeremias de uma forma muito especial. Dava visões para ele. O que você está vendo aí, Jeremias? Uma amendoeira, Senhor. Veja bem, Jeremias, eu vendo pela minha palavra. Né, Deus tem um trocadilho ali com essa amendoeira e a palavra velária. Ai, obrigada, minha querida. A palavra velária e a palavra amendoeira tem quase que as mesmas palavras no hebraico, né? Deus brinca ali. E Deus dá muitas visões para Jeremias para mostrar, assim, eu entendo assim, irmãos, que quando Deus quer mostrar as coisas, ele nos chama para ver como é que ele trabalha. Ninguém vai ficar desconhecido do que Deus está fazendo. Ninguém vai viver de teorias com Deus. Porque com Deus, ninguém vive de teorias. O som tá certo, Josi? Porque parou de chiar? É, deu uma baixada. Espera aí, irmãos. Glória a Deus. Vamos colocar. Isso aqui pra nós. Glória a Deus. Vamos seguindo aqui. Então, irmãos, porque com Deus, ninguém vive de teoria. Quem vive de teoria são os psicólogos, são os assistentes sociais, são os professores, vivem de teorias. Leem os livros, o cara que escreveu aquele livro lá mal sabe a realidade das coisas, ele só teoriza. E aí vem os tontão, né, os tontos, a sociedade em geral, lendo aquelas teorias e achando que é verdade, e eles, nossa, decoram, fazem provas, né? E na prova você tem que responder aquilo que o professor perguntou, e é uma teoria, não é prática. Tanto que, durante essa pandemia aí, o que é que nós vimos durante esse tempo? Usa máscara, lockdown. E hoje, a gente está vendo que estudos estão sendo feitos, é porque aqui no Brasil não se fala que nada disso valeu para conter vírus nenhum. Entendeu? Mas eram teorias dos burocratas, não é? E Deus, irmãos, não trabalha com teoria com ninguém. Deus chama para viver a palavra, sem teoria. Lembra do Jó, que falou assim no final? Eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu te conheço verdadeiramente, Deus. Por quê? Jó tinha uma ideia teórica de Deus, não tinha uma experiência real com Deus. Então, é o que a gente chama, né, esse povo, dos burocratas do poder. Eles não entendem nada, eles ficam lá só teorizando e mandando o povo obedecer às leis que eles fazem lá em cima, né? O povo tem que obedecer, sendo que eles nunca passaram pela realidade do povo. Eles são burocratas.
Mas Deus vai tratar com eles, com todos, porque nós estamos orando por isso, não é verdade? Enfim, irmãos, Deus não nos chama para viver de teoria com Ele, não. Deus nos chama para viver de prática, de fé, de palavra. E foi o que Ele fez com Jeremias, foi o que Ele fez com Ezequiel, foi o que Ele fez com Daniel. Todos os grandes homens e mulheres de Deus saíram da teoria de Deus para viver a prática de Deus. Você quer conhecer uma pessoa? Veja o que ela pratica e não o que ela fala. Não é verdade? Não tem aquele ditado que fala assim, o exemplo arrasta, né? A fala ensina, mas o exemplo arrasta. Por quê? É teoria, é prática, né? Não é teoria, né? E tem um ditado aqui no nosso mundo que fala assim, que de boas intenções o inferno está cheio. De teorias, o inferno está cheio. Mas Deus não chamou ninguém para viver de teoria de livro que leu e que não viveu, não. Deus chamou você para viver a realidade da vida e a realidade da palavra. Eu não confio em teóricos. Não confio. Eu confio nas coisas reais que eu estou vendo com os meus olhos. Ninguém vai mudar a minha opinião daquilo que eu vejo com os meus olhos, que eu sinto com o meu coração, que eu vejo, que eu faço com as minhas mãos. Ninguém vai mudar isso. Pode vir o que for, né? Ainda teve uma reunião final de semana aqui em Ouro Oeste e veio uma psicóloga lá, não sei da onde, com as teorias dela. Gente, de teoria o inferno tá cheio. Não vem com teoria que não funciona, não. Eu quero ver na prática. E eu já tava com essa palavra aqui no meu coração, que eu saí com ela de segunda-feira, né? Que eu falei alguma coisa segunda-feira sobre vaso e oleiro, e falei, opa, já deu aquela luzinha, né, palavra. Aí eu fiquei meditando e Deus me levou para esse entendimento, que quando Ele chama alguém para viver experiências. Sobrenaturais de preferência, né, Josi? Mas só de teoria você não vai viver. Você precisa ter experiências. E é assim na nossa vida também, irmãos. Eu não vou viver de experiência com Deus e de teoria lá fora. Eu não vou viver de experiência lá fora e de teoria com Deus, não. Tudo tem que ser prático e experiente. E Ele chamou Jeremias para isso, para viver coisas sobrenaturais com Ele. E tudo Ele pegava um exemplo do dia a dia e falava para Jeremias, Jeremias, é isso aqui, ó. É isso aqui. Tanto que nesse detalhe, nesse capítulo aqui, Deus levou Jeremias lá para a casa do oleiro. Falou assim, capítulo 18. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro, irá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você é de Deus? Você está na mão do Senhor. Ainda que se quebre, está na mão dele. Está na mão dele. Então fique... Uma palavra vem dele. Descanse. A última palavra vem do Senhor. Se você estiver na mão do oleiro, no dono da sua vida, mas você tem que ter como é que eu falo? Esse entendimento. Que você é de Deus. E que a mão dele poderosa está sobre a sua vida. E que você está na olaria dele nessa terra. E que ainda que você se quebre, mas você continua na mão dele. Você não saiu do controle de Deus. Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. Ele é o dono da olaria. É ele que sabe fazer vaso, né? Hoje nós conhecemos mais olarias aqui de fazer tijolo, né? Mas a olaria também mexe com barro para fazer vasos, né? E Jesus levou Jeremias lá para ver. Olha, Jeremias, para você, Jeremias, entender o que eu faço. Tudo Deus mostrou para Jeremias com comparações. Ele falou assim para Jeremias certa vez, Jeremias, olha esse cinto aqui. Um cinto todo de linho, todo bonito. Tá vendo esse cinto? Jeremias, tá, Senhor, eu tô vendo o cinto. Daí a pouco, lá no capítulo 13,
Daí a pouco ele fala assim, esse cinto vai apodrecer. Assim é Israel, vão apodrecer. Tá vendo, Jeremias? Você tá entendendo o que eu tô falando? Deus está falando conosco. Você está vendo o que eu estou fazendo com a tua vida? Preste atenção nos detalhes. Preste atenção em tudo. Se liga aí, ó, o que Deus está fazendo. Ou coisas que estão ao seu redor. Deus está tratando, Deus está fazendo, e você tem que se aperceber. Aí Deus mostra para ele os odres de vinho. Tá vendo, Jeremias, esses odres de vinho aqui? Tô, Senhor. Pois é, eu vou embriagar o povo de Israel. Ai, meu Deus do céu, eles ficaram embriagados com esse pecado deles. Meu Deus do céu. E assim Deus vai com Jeremias fazendo essas coisas com ele. No capítulo 19, ele fala para Jeremias pegar um vaso já pronto lá da olaria. Já está pronto, está na loja, vai lá na loja, compra um vaso, vai lá na porta do templo, fala para o povo que é assim que eu vou fazer com eles. Quebra esse vaso no chão, Jeremias. Profeta é meio doido mesmo, irmãos. Mas dê atenção aos profetas quando eles estão falando. Eles fazem coisas que Deus manda fazer que ninguém entende. Às vezes nem o profeta entende, mas Deus está trabalhando. Tá bom? Então, ele levou Jeremias. Eu não acredito, irmãos, quando o pessoal vem, né? Nada contra o pessoal. Desce na casa do oleiro, desce, se humilha. Não é essa questão aqui. Deus falou para Jeremias ir lá na casa do oleiro para ele aprender, né? Para ele receber uma mensagem de Deus. Sabe por quê? Não falou para ele se humilhar nem nada. Nadinha. Não entendo isso, não. Só falou para ele ir lá para ver o que Deus trabalha. Sabe por quê? Porque Jeremias estava sem esperança já. Jeremias já estava sofrendo muito. Tanto que ele é chamado o profeta das lágrimas. Ele já estava aqui falando, Deus, eu não aguento mais. Eu só abro a minha boca para falar juízo, para falar desgraça. E o povo zomba de mim. E o povo não acredita em mim. E eu estou sofrendo, Deus. Como o profeta estava sofrendo. Vendo toda aquela situação, desesperado, porque ele falava e o povo não se convertia. Ele falava e o povo não se convertia. Ele falava e o rei mandava prendê-lo. Ele falava e o rei mandava açoitá-lo. Ele falava e ele só sofria. Não tinha jeito. Ele estava vendo que o povo não ia se converter. Mas o que acontece? Aí Deus manda ele lá na casa do oleiro. Calma aí, Jeremias, calma. Peraí. Você está vivendo uma situação que você pensa que não tem saída? Então Deus manda você ir lá na casa do oleiro para ver como é que ele trabalha. Né? Vai lá para você ver. Peraí que eu estou trabalhando. Não se desespere. Eu estou trabalhando nesse vaso. Vai acontecer um milagre. Eu vou transformar essa vida. É isso que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, calma. Porque eu estou na olaria, eu sou o oleiro. E quem faz os vasos sou eu. Vem aqui para você ver como é que um oleiro trabalha. Para você entender o processo que você está vivendo e que o seu povo também está vivendo. Aí ele fala assim. Aleluia, vamos lá, ó. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. O vaso estava na mão do oleiro, o oleiro mexendo ali nas rodas e o oleiro fazendo. De repente o vaso desmanchou. O que foi que o oleiro fez? Continuou o trabalho. Vou fazer outro vaso. Não vou jogar esse barro fora? Não, é com esse mesmo barro que eu vou fazer este vaso. Então Deus está falando assim para Jeremias, calma Jeremias, não está tudo perdido não, meu filho. Olha como é que o oleiro trabalha lá. Ele pegou o barro, trouxe lá para um aparelho que ele faz o vaso. Na hora que esse vaso se quebrou, na mão do oleiro, o mesmo barro vai ser transformado de novo em outro vaso. Porque o controle sobre o barro está nas mãos do oleiro, não está nas mãos do barro. Nós somos o quê, meus irmãos? Barro. Somos barro. Por isso que Jesus levou Jeremias lá no oleiro. Olha aqui, Jeremias, vocês são o que na minha presença, Jeremias? Vocês são barro, vocês são pó. Eu formei vocês do barro. Olha o que eu faço com vocês. Vocês são na minha mão. Eu estou no controle de todas as coisas. Ainda que estejam quebrados, mas estão na minha mão. E eu vou fazer vaso de novo. Com o mesmo barro. Porque Jesus não vai jogar barro nenhum fora. Vai colocar o mesmo barro. Sabe por quê, meus irmãos?
Porque para o barro chegar lá na olaria, ele já teve um processo antes. Deus já investiu nesse barro. Já foi lá no meio do barro, pegou esse barro cheio de sujeira que estava lá. Pensa ali, ali no assentamento tem um lugar que tem tipo o saibro, né, branquinho. Tem um riozinho, eu já fui uma vez, muito tempo. Tem um riozinho, você entra, aquela aguinha correndo e aquele saibro branquinho ali no assentamento, indo para Indiaporã, tem. Só que você vai lá, se você for lá catar o barro, vou pegar argila, né, para fazer alguma coisa, vai vir sujeirinha junto, porque tem mato em volta, né, tem pedras, tem tudo. Então o oleiro, ele vai lá na beira do barro, no brejo, e pega o barro e traz. Quando ele chega, ele vai ter que separar esse barro, limpar esse barro, tirar todas as imperfeições desse barro, porque para ir para a olaria de Jeová, já tem que ter tido um processo anterior. E você acha que Deus vai perder tempo? Você acha que Deus errou quando te escolheu, ou me escolheu, ou escolheu essa pessoa aí, que nós estamos esperando a conversão, a santificação dela? Você acha que Deus errou quando foi lá no barro e tirou ela de lá? Foi lá no barro, tirou ela de lá. Separou toda a sujeira dela. Limpou. Deixou parada lá um tempo, né, para dar uma secadinha. Porque quando vem para a olaria, já está num outro processo o barro já. Deus já trabalhou ali. E Deus não erra, meus irmãos. Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra no seu chamado. Deus não erra com vida de ninguém. Então, quando ele foi lá no barro nos pegar, ele não errou com a gente. Calma, calma que vai ter processo de Deus aí. E o Senhor chamou Jeremias justamente para isso. Jeremias, olha isso aqui. Eles estão, Jeremias, esse barro, esse oleiro sou eu. Esse vaso que ele está fazendo aí é o povo de Israel. E eu vou dizer para você, querido Jeremias, tem conserto para esse povo. Aos seus olhos, Jeremias, parece que acabou. Eles não ouvem, eles estão com o coração endurecido, eles são rebeldes, eles não querem servir mais a mim, eles estão servindo a outros deuses, eles estão desviados do caminho. Eles estão ouvindo teóricos. Eles se deixaram contaminar. Mas uma coisa eu te digo, Jeremias, o meu povo será restaurado. Aleluia! Olha como é que eu faço, Jeremias. E aí Jeremias olhando aquilo, né? O oleiro trabalhando, desfez o vaso. Pegou o mesmo barro e voltou para a roda para formar um novo vaso. Na mão de Deus. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oh, aleluia! Tem restauração. Tem restauração e Deus está falando conosco. Olha o que eu faço. Olha como eu trabalho. Se eu estou no controle, se o barro é meu, é meu. É por isso, meus irmãos, que a gente vê tantos exemplos de conversão, de gente que você não dava nada por ela. Não dava nada. Assim estava Jeremias. Não dava nada mais para o povo de Israel. E eu vou te contar uma coisa. O povo rebelde. O povo impenitente. Eles estavam super rebeldes. E Jeremias estava falando, gente, se converte, porque a Babilônia vem vindo aí. E o falso profeta falava, não tem Babilônia não. Acha, Deus não vai fazer isso com a gente não. Você tá louco, Jeremias? Não vai ter problema não. Gente, pelo amor de Deus, se converte. Se converte porque vem vindo perseguição. A Babilônia vem vindo aí para invadir a nossa terra, a nossa nação. E o falso profeta, não tem bênção. É só bênção. É só bênção, pode ficar sossegado. Aqui é só vitória, só vitória, só vitória. Mas não era assim. Deus queria um arrependimento do povo. Mas o povo não ouvia Jeremias. Cada vez que ele falava, meus irmãos, leia o livro de Jeremias para você ver. É lógico que ele vai chorar. Primeiro, Deus falou para ele, pode largar da sua noiva, você não vai casar. Profeta.
É por isso que eu não ligo com as coisas. Quer ser profeta, meu filho, você vai pagar preço alto, viu, Júlio? Profeta não é fácil. É muito, muito bom, é muito gostoso você ouvir a voz de Deus. Só que o preço não é fácil, né? E ele falou assim para Jeremias, pode largar da noiva que você não vai casar. Depois, ele foi desprezado, humilhado, achincalhado, sofreu. Foi jogado dentro de um poço com pura lama. Teve que vir alguém de outro lugar para salvar Jeremias. Porque o povo dele mesmo não fez nada. Foi preso. Mas Deus estava com ele. Gente, se converte, porque a Babilônia vem vindo aí. E o povo, não, Jeremias, você tá louco. Ô, profeta, você é louco, profeta? Você é louco? Né? Ainda bem que eu leio a Bíblia, por isso que o povo fala que eu sou doido e eu nem ligo, irmãos. Por quê? Porque eu sei como é que Deus trata com o profeta. Como que é a vida de um profeta. Ele só fala coisas absurdas mesmo, que ninguém vê, porque o profeta tem o olho de Deus, não tem o olho humano. Nem a gente vê coisas que ninguém vê. Ai, Jesus, mas eu nem ligo não. Tamo aqui, né, Macidinha? Se ela estiver por aí ainda. Então, meus queridos, e aí Deus mostrava muita coisa para Jeremias, e Jeremias chorava desesperado, porque ele via que o povo seria levado cativo. Mas sabe o que aconteceu? Jeremias não foi levado cativo. Jeremias acabou que um cara que o Nabucodonosor deixou lá em Israel nesse tempo, acabou que gostou dele, tratou bem ele. Depois mataram o cara e Jeremias foi levado à força para o Egito. Mas Jeremias não foi cativo para a Babilônia. Por quê? Porque ele era um servo fiel a Deus. Ele avisava, o povo não ouvia, mas ele, Jeremias, não foi cativo para a Babilônia. Não foi. Ele só profetizou, ele viu tudo que ia acontecer, né? Olha aqui quando ele fala, capítulo 20, ele fala assim, no versículo 8. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio, um ludibrio todo dia. Então eu disse, não me lembrarei dele, não falarei mais o seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrados os meus ossos, estou fatigado de sofrer e não posso mais. Ele até tentou, né, falar, não vou mais falar nada, Senhor. Mas quando ele falou isso, ele ficou com o coração ardendo. Como que você não vai falar aquilo que Deus colocou no seu coração para falar? A sua boca abre sem você saber. Quando você vê, você já está falando já o que Deus mandou falar. E pronto, né? E ele sofria muito, e ele chorava, e ele se desesperava por isso. Porque ele estava vendo que o povo não iria obedecer e que o castigo viria. E ele se entristecia. Quem não se entristece, né? De ver o seu povo, seus familiares fazendo tudo isso e não se convertendo ao Senhor, né? Mas o fato é, meus irmãos, que há esperança. Há esperança. Porque depois Deus mesmo vai usar Jeremias para falar da volta desse povo do cativeiro. Vai falar que vai fazer com eles uma nova aliança. Uma aliança lá em Jeremias 31, coisa mais linda do mundo. Que Jesus vai falar para ele, Jeremias, eu vou fazer uma nova aliança com o povo de Israel. Eis que vem dias, Jeremias 31, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, nos dias em que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu coração, no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então há esperança. Depois de tudo que Jeremias quase morria para profetizar de mal para o povo, no final, o mesmo Jeremias é usado para profetizar a bênção, a volta do cativeiro depois de 70 anos, e que Deus faria com eles uma nova aliança, porque Jesus veio para fazer essa nova aliança. Só que você preste bem atenção. Jesus veio para quê? Na nova aliança?
Na nova aliança, Jeremias fala aqui, né, da nova aliança. Ó, Jeremias, fique sossegado, meu filho. Não chore, não se desespere, porque eu vou fazer com esse povo uma nova aliança. É a aliança de Cristo, é a aliança do sangue de Jesus. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando você conhece Jesus, o que acontece? A lei do Senhor é escrita no teu coração. Você internaliza a lei de Deus. Você não vai mais viver que nem o povo de Israel estava vivendo, só de fachada. Só fazendo culto de fachada. Entregando sacrifícios no templo de fachada. Não. Você vai ser uma pessoa autêntica, cristã, serva do Deus Altíssimo sobre essa terra. Você não vai viver de aparências. Porque o povo de Israel vivia de aparência. Depois eles nem a aparência eles estavam suportando mais fazer para Deus. Eles já estavam era destruindo tudo. Eles já estavam queimando incenso para outros deuses dentro do templo de Deus. Eles já estavam servindo a Baal lá na terra do Senhor. Eles estavam rebeldes, irmãos. Esse povo estava rebelde, servindo a outros deuses, né? Tem até uma passagem aqui no livro de Jeremias mesmo que fala que as mulheres colocavam as crianças para... Os maridos iam rachar lenha, as crianças traziam lenha, as mulheres faziam os bolos para oferecer nos cultos, nos rituais que eles faziam a outros deuses. Até as crianças eles envolviam nessa adoração a outros deuses, ali na terra do Senhor, dizendo que estavam servindo ao Senhor. Se você perguntasse para eles se eles criam Yahvé, sim, Yahvé é nosso Deus. E quando o profeta falava, eu vou te contar uma coisa sobre as mulheres aqui. Jeremias teve um problema muito grande com as mulheres que serviam esses cultos aí, que faziam esses cultos. Elas não admitiam ouvir a voz dele. Não admitiam, as mulheres foram muito rebeldes neste tempo. É por isso que em certo lugar, lá no livro de Isaías, Deus fala que as mulheres parecem as vacas de Bazã. Só tem aparência e formosura e joias balançando para todo lado, mas o coração dela estava longe de Deus. É isso que Deus fala a respeito. Mas o importante é, quando Deus leva Jeremias para a casa do oleiro, é para entender como Deus trabalha. E Deus trabalha assim. Ainda que a gente se destrua, se está na mão dele, será reconstruído. Se está na mão dele, será reconstruído. E é isso que ele traz, essa mensagem para Jeremias, como uma mensagem de esperança. De esperança. Ainda que o Brasil, quando você olha assim, né? Você vê o Brasil, um país amante de carnaval. Um país amante de novelas, Senhor da glória. Amantes de novelas, né? Que pervertem a mente. Amantes do carnaval, essa podridão. Ah, meu Deus, você olha e fala assim, Deus. Mas aí Jesus vem e fala, calma aí. Eu tenho promessas para esse país, elas se cumprirão. Eu vou refazer esses vasos. Eu vou fazer vasos novos para minha casa. Eu vou... Às vezes a gente olha até mesmo para a situação eclesiástica, né? Das igrejas, tanto evangélicas quanto católicas. Tanta podridão. Mas o Senhor está falando, eu vou restaurar esse povo. Eles são barro meu. O Brasil é barro meu na minha mão. E eu vou restabelecer esse povo. Eu vou restabelecer todos os que são meus sobre a terra. Os meus serão restabelecidos. Os meus serão renovados, serão refeitos. E eu vou fazer uma nova aliança com esse povo. A minha lei será colocada no coração desse povo. Esse povo não vai viver mais de teorias. Esse povo vai viver de experiências comigo. Porque a lei estará no coração. Não estará mais fora somente. Estará dentro. E quando a lei do Senhor está dentro de nós, meus irmãos, nós somos incapazes de pecar. Sabe por quê? Porque temos temor dentro de nós. Nós não vamos conseguir mais fazer o que fazíamos antes. Nós não vamos mais conseguir errar na presença do Senhor. Porque o Espírito Santo vai nos incomodar. A gente vai se sentir sujo, imundo. Não vai mais conseguir errar, andar nos caminhos tortuosos, não. O Espírito Santo vai vir e vai nos incomodar. Fala, aí não é teu lugar, sai daí. Eu já te peguei lá no barro, eu já te limpei.
Fica aqui na minha olaria porque eu estou fazendo. Eu estou te fazendo. Calma, calma. E toda vez que eu falo dessa história da olaria, eu lembro do pastor Adelino, né? Eu era da nova convertida. Passava por tanta prova, irmãos do céu. Quando eu me converti, era tanta prova na minha vida, que eu não sei como que eu sobrevivi. Era duro, Deus do céu. Era bem terrível. Mas eu sempre tive muita fé, né? Então, eu tinha muitas irmãs que oravam por mim, que intercediam por mim. Eu louvo a Deus pela vida delas. Até ainda ontem eu estive com a irmã Adelina, a irmã Ana, a irmã Conceição, a irmã Nilva. Eu tinha muitas mulheres intercedendo pela minha vida. E era aquela luta, né? Aquela luta. Aí aconteceu que eu acho que eu não lembro o que era, mas eu devo ter tido uma vitória, né? E aí eu cheguei no pastor Adelino toda felizinha. Pastor, eu acho que eu saí da olaria, pastor. Vitória, não sei o quê. Aí ele só olhou pra mim e falou, irmão, bom, glória a Deus. Você já tá saindo da olaria. Agora você vai pra fornalha. Testar mais um pouco. Mais um pouco. Eu falei, não, pastor. Porque o vaso, na hora que ele sai dali da olaria da mão do oleiro, pra onde ele vai, irmãos? Ele vai pra fornalha, né? Pra ele endurecer o barro ali. Ai, meu Deus do céu. Mas esse é o trabalhar de Deus na vida dos seus vasos. Você quer ser um vaso de Deus? Aguenta o processo da fornalha. Aguenta o processo do refazimento de Deus. Com a mão dele ali amassando tudo de novo. Deus vai amassar de novo o barro. Não vai ser fácil, lógico que não, mas Deus dá graça pra gente passar, né? E a gente passa nesse processo de ser refeito nas mãos de Deus. Mas a esperança, a alegria, irmãos, é que nós seremos vasos. Vasos de honra na casa do Senhor. É o que a gente vê lá na frente, que nos anima. Porque quando você sair desse processo, e que segundo Jeremias tá vendo aqui, que Deus está mostrando, a gente está na olaria, foi porque por nossa vontade. A gente está sendo refeito, quem quebrou? Olha, presta atenção, ó, na palavra. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Quem foi que quebrou? Foi o oleiro que quebrou o vaso ou foi o vaso que se quebrou? Foi o vaso que se quebrou. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Né? Não é Deus que coloca a gente nesse processo, somos nós mesmos, a gente que se quebra, a gente que não quer o trabalhar do Senhor ali. E eu vou dizer para você, nós estamos na olaria de Deus até o fim nós estamos nessa olaria, porque ninguém é perfeito, todo dia Deus tem que refazer a gente na olaria. Todo dia você erra aqui, Deus vai, opa, errou, peraí, vamos refazer isso aqui? É desse jeito. Porque para entrar no céu é só vaso perfeito. É só vaso reconstruído. É só vaso que foi feito de novo segundo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Não é da nossa vontade. O modelo do vaso é Deus que escolhe. E se a gente não quiser, não adianta Deus, é Deus que escolhe. A menos que você não queira mais ficar. Aí tudo bem, você não quer mais? É para Deus jogar o barro fora? É você que vai escolher. Mas se Deus tiver soberania sobre a sua vida, Ele vai sempre te colocar nessa moenda, nessa roda aí, para te refazer, para me refazer. Todos os dias a gente se refaz, né, Josi? E a gente precisa disso. Porque na medida que Ele está fazendo do jeito que Ele quer, e eu dou uma escapulida, né, digamos assim, eu vou desfazer ali na mão dele. Mas Ele vai fazer do jeito dele. Então já é melhor, queridos. Faz, Senhor. Faz do seu jeito. Eu estou aqui para ouvir a tua voz, para obedecer ao Senhor. Eu não quero contestar. Pode fazer da sua forma, a sua imagem e semelhança. Eu quero ser. Me molda do jeito que Me molda do jeito que o Senhor quer. E não adianta, né, Jô? Você vê, na hora que o vaso se quebra, o oleiro vai lá, junta tudo o barro e ó, de novo, roda na olaria. Adianta, irmãos, ficar contendendo com Deus? Não adianta contender com Deus. A gente só vai atrasar a bênção de chegar. A gente só vai atrasar o processo. Então, meus irmãos, já se entrega na mão de Deus. Já fala para Ele, né? Que nem a Josi falou aqui, ó. Me molda do jeito que o Senhor quer. Senhor, eu não sei o que eu sou. Eu só sei que eu quero que o Senhor faça de mim um vaso de valor. Trabalha aqui nesse barro. Faz dele um vaso de valor e de honra. Eu não quero ser do meu jeito. Porque certamente o meu vaso, da minha forma, vai ser feio.
Mas o vaso que o Senhor trabalhar vai ser lindo. Perfeito. Perfeito. Aí ele vem e coloca as florzinhas, né? Os dons que ele nos dá, ele enfeita o vaso e nós ficamos maravilhosos. É por isso que crente o povo acha que nós somos muito prepotentes. Mas somos mesmo, mas você descobre que você é de Deus. Que ele está te moldando segundo a vontade do soberano Deus. Do poderoso Deus. É ele que manda na minha vida, é ele que trabalha em mim. Ele ainda vem de vez em quando e põe uma florzinha nesse vasinho aqui. Você quer que eu pense que eu sou o quê? Qualquer coisa? Não sou. Não sou. É por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. E quando nós estamos aqui nessa olaria, Senhor, me faça conforme a tua imagem e semelhança. É pouco para você? Para mim é tudo. Para mim é muito. Para mim é tudo. Ser imagem e semelhança do meu Deus, né? Do Todo-Poderoso, daquele que fez todas as coisas. Então, meus irmãos, é isso, se entregue, se entregue. E quando você sair da olaria que você for para a fornalha, vai quietinho também. Vai dando glórias a Deus. Sabe aquele hino do Lázaro? Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que oração, Josi? Eu tô sem relógio hoje. 8h41. Eu tô passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, a palavra de hoje é isso aí. Se você está desesperado com uma situação, calma, que Deus está trabalhando no vaso. Deus está no controle da olaria. Ele não perdeu o controle da olaria. Ainda essa olaria é você, essa olaria é a sua família, essa olaria é a nossa cidade, essa olaria é o nosso país, essa olaria é este mundo. Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua trabalhando nos barros aí. Beleza? E se é você que está aí nesse processo, Deus manda te dizer, calma, eu vou fazer você do jeito que eu quero. Se você não quiser, beleza, Deus vai trocar, vai te jogar barro para lá. Mas se você quiser, se lá no fundo, no íntimo, que Deus esquadrinha os pensamentos e sonda os corações, Ele sabe quem é dele e quem não é. E se Ele está trabalhando no barro, é porque o barro é dele. É porque o barro é dele. E ele vai trabalhar até te fazer de você um vaso de honra para a casa dele, para o reino dele. Um vaso lindo, perfeito, feito pelas mãos de Jeová. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Eu sou um vaso, você é um vaso feito pelas mãos dele. Pelas mãos ensanguentadas dele, é que nos molda, junto com esse sangue poderoso. Então, meus irmãos, nós somos vasos sobre essa terra imbatíveis, porque nesse vaso tem sangue de Cristo, moldado conosco, o sangue está conosco, então o inimigo não pode nos tocar. Porque a Bíblia diz que naquele que é de Deus o inimigo não toca. Acredite nisso. Fala, Senhor, me molda junto com o sangue. Coloque gotas de sangue nessa olaria e me molda. Porque eu sei que só assim o inimigo não vai me tocar. Porque ele não suporta o sangue de Jesus. E aí você estará protegido de todas as astutas ciladas do inferno. Se eu fosse você, se alegrava, dava glórias a Deus e falava, eis-me aqui, Jesus, eu estou aqui, muda-me, me molda, me faça um vaso de valor, pinga sangue no meio desse barro, porque assim eu serei invencível como tu és. Estarei preparado para lutar como um bom soldado nessa batalha. Não é, meus irmãos? Amém? Glórias a Deus! Então, fique com essa palavra, não se desespere, o final é glorioso, o final é maravilhoso com os vasos de Deus. Olha aqui a história de Jeremias, esse povo impenitente. Se você ler, você não acredita que era povo de Deus que estava ali. Você fala, não, esse povo não era de Deus, não. Mas ainda assim, Deus fala para Jeremias, olha aqui, Jeremias, fique sossegado, meu filho, tenha esperança. Porque do jeito que eu faço, esse oleiro faz esse vaso aí, eu faço também com o povo de Israel. Eu vou refazer esse povo. Eles voltarão do cativeiro e me servirão. Com eles eu farei uma nova aliança. E na hora que o sangue da nova aliança vier, as minhas leis estarão dentro deles. E eles andarão conforme as minhas leis. E eles andarão. Nós precisamos, irmãos, tomar posse dessa palavra. Porque está escrito aqui. Está escrito que o sangue da nova aliança, desse novo concerto que Deus fez, ia colocar a lei dele no nosso coração. E aí a gente ia seguir a lei assim, ó, de boa.
sem problema, seguindo a lei do Senhor. Sem problema. Entendeu? É isso que Deus espera de nós. Porque agora nós somos da nova aliança que Deus fez. E com essa aliança, a lei foi gravada no nosso coração. O Espírito Santo está dentro de nós e fala conosco: não faça isso, faça aquilo, não faça aquilo, não vai ali, não, olha, ele nos conduz. Amém? Beijo no teu coração, querendo Deus, até segunda-feira que vem. Eu espero que essa semana seja uma semana de olaria, mas junto com sangue. Fala, pinga sangue aqui, Jesus, na hora que o Senhor estiver me moldando, porque eu quero ser sua. Eu quero ser sua, eu quero fazer parte desse povo que foi moldado no sangue do Cordeiro para vencer as batalhas contra a potestade do inferno, irmãos. O inferno não perde tempo em trabalhar contra a nossa vida, hein? Então você vigia, porque Deus te ajuda. Amém? Beijo, até segunda-feira que vem, querendo Deus, em nome de Jesus.